e aqui também, ó, outras lesões satélites, tá? Muitas delas, elas acabam curando o seu centro, que é uma característica, e a lesão vai se expandindo para a periferia com o seu conteúdo em crostas, bem característico. Já o impetigo bolhoso, que é o segundo subtipo, ele é praticamente todo ele causado por Staphylococcus coagulase positivo, Fagor grupo 2, em mais de 80% dos casos, Jorge. Sendo que desses 80%, 60% deles são do tipo 71. Isso cai em prova de título de especialista. Tá? Aqueles que formulam perguntas são loucos para fazer perguntas. Né? E este subtipo... Todos eles são residentes. Acho que a maioria ainda não tirou o título. Né? Então aqui, Jorge, lembrar apenas para os alunos que estão nos ouvindo que é muito importante este link aqui, esta bactéria tão importante desse tipo 71, esse tipo 71 está associado com a síndrome estafilocócica da pele escaldada e com a síndrome do choque tóxico. Algumas cepas são resistentes à penicilina e éritro, veja bem, olha que interessante, não são meticilino resistentes, apenas resistentes à penicilina e a éritro. 20% dos casos, o isolamento desses micro-organismos mostrou que são resistentes à meticilina, olha que interessante. 20%. Portanto, são casos, às vezes, graves, que não curam com qualquer penicilina, Jorge. Precisa da vancomicina, oxacilina, e cuidado, porque ele pode piorar. Pode piorar a ponto de ter até uma piora e para óbito. Quando é na comunidade, entendemos como comunidade aqueles indivíduos que frequentam, que estão em presídios, nos hospitais dia, os atletas, os diabéticos e outras doenças cutâneas, e mesmo no ambiente hospitalar. Por isso que o ambiente hospitalar, uma vez o Paulo Criado, daquela vez que se falou muito da infecção pelo vírus da gripe, eu ouvi tanto falar do gel para usar o gel para a mão, tá? Eu falei, gozado, né? Por que tanto se fala em gel, né? Aí um dia o Paulo Criado, não sei quando foi, que ele falou na televisão, ele falou, olha, água e sabão cura qualquer mal. Até hoje a gente... Então, acho que assim, nós que somos, outro dia deu uma bronca na residente que ela estava lidando com um paciente e ela foi e coçou o olho. Eu falei assim, você nunca faça isso. Nunca faça isso. É um perigo você transportar para o seu olho um germe infeccioso, você não lavou a sua mão. Portanto, alta resistência, um perigo. Então, esses exemplos são exemplos bastante típicos de locais onde você pode encontrar germes não sensíveis aos antibióticos mais simples. Dentro do impetigo bolhoso, nós vamos encontrar cerca de 50% a 60% dos casos primariamente acometidos por Staphylo aureus e quando a associação de Streptopiógenes e aureus em 20% a 45%. Das cepas de Streptopiógenes do grupo A, tá? Que são do grupo A, o tipo D, existe um tipo chamado D, ele está relacionado ao impetigo e os tipos A, B e C à faringite. Só para vocês saberem que existe uma diferença aí etiológica. A penetração quase sempre se faz por pele lesada, mas também pode ser na pele sã. Tá? E os estáfilos nasais são os grandes causadores desse problema. Né? Na verdade, acho que a área nasal é o grande disseminador, muito embora existam as outras 4 que eu vou falar depois. Comete principalmente neonatos e crianças abaixo de 2 anos. A área da infância, a infância é, por definição, a idade que vai dos primeiros 30 dias a 2 anos de idade. E, em geral, comete a área da fralda, provavelmente porque seja a área mais sujeita à maceração, ao calor e à ação de fezes e urina. A epidermólise, Jorge, talvez seja o exemplo mais típico daquele que nós, quando queremos falar da desmogleina 1 nos pênfigos, nós vamos falar um pouquinho de epidermólise do impetigo bolhoso. O que significa epidermólise? Epidermólise significa separação das células epidérmicas, neste caso, não por anticorpos, como no pênfigo foliáceo, e sim por toxinas bacterianas. Essas toxinas bacterianas, também chamadas de exotoxinas exfoliativas. Tem 2 tipos, A e B, e reagem com a desmogleina 1, que a desmogleina 1, na verdade, é aquele complexo de fibras responsáveis pela adesão intercelular entre os queratinócitos da epiderme. Mais recentemente, foi descoberta a toxina D, que está aproximadamente presente em 10% dos casos. As exotoxinas também agem como superantígenos ativando linfócitos. Você sabia disso? São responsáveis por
Isso aí eu li. Uma aula de atualização. E no caso assim, como são, na verdade assim, os estafilococos áureos, eles têm as exotoxinas e fabricam também a coagulase. As exotoxinas também agem como superantígenos e a coagulase, ela mantém o processo na derme. Ela faz com que o processo permaneça na derme por meio de trombos de fibrina. Ela é responsável por essa permanência do quadro infeccioso. O contágio pode ser direto, através também de superfícies de contiguidade criadas por doenças cutâneas. Então, imagina uma criança com uma grande área do corpo com dermatite atópica, uma criança com queimadura. Nós, recentemente, lá no nosso grupo de hospitais, que pertence ao estágio da dermatologia, conseguimos um convênio com o Hospital do Tatuapé, para aqueles que não estão nos ouvindo. São 30 dias de estágio só vendo queimados. Tá? Os nossos alunos passam 30 dias no Hospital do Tatuapé, de toda a rede SUS, pertencem nós já estamos com esse estágio de 30 dias. As cirurgias, que eu acho que na verdade são verdadeiras portas de entrada para que as bactérias façam suas ações infecciosas, e as picadas de inseto, que são talvez as mais, o exemplo maior, né? Eu não sei se hoje a gente vê tanto impetigo como se via no passado, né? Mas as picadas de inseto continuam ainda vigentes aí no verão, nós sabemos disso. Tá? O quadro clínico é diferente do quadro anterior, é um quadro de vesículas, né, que começam com pequenas vesículas, depois as lesões se alargam em bolhas superficiais de até cerca de 1 centímetro de diâmetro, chega uma hora que elas rompem e deixam colarete na periferia e áreas de erosão central. A diferença desse quadro clínico para o anterior é que o anterior não tem vesícula, não tem bolha, esse tem. Né? Principalmente por quê? Porque tem a ação da exotoxina fazendo a vesícula, depois a bolha, depois ela estoura. Os locais também mudaram, olha, face, glúteos, tronco, períneo e extremidades. E costuma não haver linfadenomegalia. Nos quadros mais disseminados, você pode inclusive ter febre, diarreia e fraqueza generalizada. Então veja que diferença tem esse quadro, um quadro mais limpo. Você não vê aquelas crosta serohemáticas, seropurulentas, dessecadas na borda. Você vê mais um quadro de descamação, uma área levemente exulcerada, deixando uma pele fina, brilhante, né, em que esta pele parece que descasca, né, Jorge? Ela é uma pele que vai se soltando como se fosse um pênfico, né? E outros exemplos, olha, veja a área inguinal. Neste bebê você tem uma lesão na perna, nas raízes das coxas e mostrando inclusive o acometimento da região hipogástrica. E aqui, Jorge, é um quadro de impetigo bolhoso já no adulto, mostrando então as várias lesões vesico-bolhosas. Vejam que as lesões podem ser pequenas ou até lesões maiores que se coalescem, né? São grandes bolhas que vão se dessecando, né? Mostrando então, provavelmente aqui por ou má higiene ou por alguma dermatite prévia, e esse paciente então fez esse quadro infeccioso bolhoso, né? E a evolução do impetigo? Raramente ele evolui com hiper ou hipopigmentação, principalmente quando tratado precocemente. As formas bolhosas, aí é que está o perigo, né? As formas que são, em geral, acometidas por Staphylococcus aureus, podem evoluir para tudo isso. Olha, celulite, linfangite, bacteremia, que realmente é um perigo, e da bacteremia você pode então, vai parar a bactéria no pulmão, fazendo uma pneumonite, em articulações, fazendo artrite séptica e septicemia. Então esse é o perigo das formas bolhosas quando disseminadas e principalmente quando em crianças ou em imunossuprimidos. A linfadenite supurativa, a psoríase gutata e a esquelatina também podem estar associadas, principalmente a psoríase gutata, quando você tem a presença do Streptopiógenes, tá? Principalmente quando você tem um indivíduo na época escolar, dos seus 10 aos 16, 17 anos. Lesões de psoríase gutata quase sempre estão relacionadas a focos infecciosos bacterianos por Streptococcus pyogenes. E a famigerada síndrome estafilocócica da pele escaldada, ela existe na possibilidade das toxinas atingirem a corrente sanguínea. Então, se a quantidade de exotoxinas for para a corrente sanguínea, você está sujeito, então, à possibilidade de adquirir a doença que não só deixou de sair de focos infecciosos nasais, axilares, inguinais, atingir a corrente sanguínea e provocar esta tão famigerada síndrome que realmente assusta e exige internação.
Na evolução do impetigo, você vai ter alguns pequenos problemas. Um deles, talvez o mais grave nas formas não bolhosas, seja a GNDA, a glomerulonefrite difusa aguda, em cerca de 2 a 5% dos casos infectados por Streptococcus. Acomete, em geral, crianças de 2 a 4 anos. Os sintomas de acometimento renal começam, em geral, na 3ª semana. E os antibióticos, mesmo você dando um antibiótico, você não previne um quadro renal. Isso que é o grave da doença. Você pode estar até tratando o quadro infeccioso e esse paciente vir a ter a GNDA. As cepas mais frequentes, isso também cai em prova de título de especialista, a cepa 1, 4, 12, 25 e 49. E a GNDA na criança, ela costuma evoluir sem sequelas, ao contrário do adulto. O adulto tem uma dificuldade de depuração dessa infecção. Tá? Ainda lembrando, então, que além da GNDA, ectima, escarlatina, erisipela e endocardite bacteriana podem ocorrer. A febre reumática não é consequência de infecção estreptocócica, todos nós sabemos disso. Mas eu acho que a forma não bolhosa, talvez a coisa mais importante é lembrar da GNDA, Jorge. E eu queria lembrar uma coisa que hoje se faz muito, que é assim, é achar que aquele antibiótico usado, Jorge, para tratamento de algumas infecções, seja o suprassumo do máximo. Na verdade, hoje, você não tem antibiótico que não tenha resistência comprovada. Então, hoje nós já temos trials, esse daqui, por exemplo, é um trial de 2004, mostrando que ácido fusídico, né, que aqui no Brasil hoje tem um nome, a mupirocina, que nós usamos muito no Brasil, já existem inúmeras cepas de estafilococcus, de streptococcus resistentes a essas pomadas. Então, nem sempre aquilo que a gente acha que vai ser efetivo ao nosso paciente será bom. O ácido fusídico e a mupirocina, eles, neste trial, né, usados topicamente, eles foram considerados tão mais efetivos que os antibióticos orais, em alguns casos de impetigo. Né? Então, dar antibiótico oral e passar a pomada de antibiótico resultou praticamente nos mesmos resultados. Os antibióticos orais, resistentes à beta-lactamase, não provaram ser superiores. A penicilina oral, eles nunca dão, Jorge. Foi uma época que nós usávamos muito no passado penicilina OV oral, não se dá mais. E hoje, o papel dos antissépticos, quer dizer, deve-se usar ou não usar com frequência o clorexidine, o iodopovidine, induzem resistência? Os estudos são muito contraditórios. Tá? É a mesma coisa que nós falamos, por exemplo, dos antissépticos orais, né? O Listerine, assim, já tem estudos que mostrando que esses antissépticos bucais trazem a resistência bacteriana. Tá? Além da irritação primária. Além da irritação, né? O tratamento do impetigo é sempre feito desta forma, não mudou desde o tempo que o Dr. Sampaio, né, já descreveu os primeiros capítulos de infecção, né? O saudoso Dr. Sampaio. E sempre é feito com água e sabão, que realmente é bom para tudo, né? Hoje em dia dá-se muito valor ao ácido fusídico, ele é Evidini creme 1% ou a mupirocina a 2% em pomada. Naqueles casos que são recorrentes, o que nós ensinamos é isso aqui, olha, Jorge. Mupirocina na região nasal, 2 vezes ao dia, tá? Para erradicação de foco, 7 dias no mês por 6 meses. Isso aqui é importante que as pessoas tenham isso como uma orientação, né? Nos impetigos disseminados ou aqueles sintomáticos que cursam com febre, diarreia e mal-estar, aí sim você pode estar autorizado a fazer a cobertura antibiótica para gram-positivo. Tá? E aí, eu não vou citar as doses, mas vou citar apenas os antibióticos. O mais usado talvez seja a cefalexina, como segunda escolha a azitro e terceira escolha a amoxicilina. Tá? Nos pacientes alérgicos, nós sempre preferimos dar a eritromicina, na dose de 30 a 50 miligramas por quilo de peso, sempre em 4 doses. Tá? E como segunda escolha, o sulfametoxazol trimetropin, aí dependendo da faixa etária, varia a dose. De 5 semanas a 6 meses, é uma dose, de 6 semanas a 5 anos, aí a dose aumenta, e já com 6 a 12 anos a dose já aumenta um pouco mais. E nesse caso, lembrar sempre da contraindicação, que é a presença de deficiência de G6PD. Tá? Em geral, o tempo de tratamento para os impetigos, esses 5 a 10 dias, é em geral, seja com cefalexina, seja com azitro, seja com éritro,
sempre de 5 a 10 dias. Tá? José, tem uma pergunta da Bruna Baxman Braga. Professor, algumas vezes observamos a associação de antibióticos tópicos e orais. O senhor acha que isso é válido ou pode aumentar a resistência a esses medicamentos? Eu acho que a associação ela é válida quando você vê que a infecção cutânea não está se resolvendo com antibiótico tópico. Porque essas medidas são úteis quando você tem quadros infecciosos mais localizados em que a limpeza, por exemplo, no domingo eu vi um paciente de pênfigo vulgar, ele tinha áreas desnudas na borda da bolha, muito importantes. Então eu pedi para o residente tirar aquela pele toda, porque aquilo é um foco de infecção. Pele morta ali, né? E eu acho que a limpeza com água e sabão e a aplicação das pomadas é um primeiro ato. Se isso não resolver, nós somos obrigados. Então, assim, a associação ela só é útil quando o quadro clínico não se resolve com os tópicos. Essa é a resposta. E essa pergunta dela é se poderia isso aumentar a resistência? Não, né? Porque não, você está intervindo... Eu acho que não. Não aumenta, não. Eu acho que o que é importante é você saber se o paciente parar o processo. Se ele frequenta o seu ambulatório, vai para a casa dele, ou se ele está internado. Estando internado, você tem que pensar em resistência. Isso sempre é importante. Né? Pode ser importante, é muito importante. A resistência bacteriana em ambiente hospitalar imagine um paciente idoso acamado com fralda, né, tomando inúmeros medicamentos, diabético, com hipertensão, faz já insulina subcutânea, é um paciente debilitado. Esse paciente, ao adquirir uma infecção, e com 70, 80 anos, a grande chance de adquirir uma bactéria resistente. Então, não é isso. Na verdade, a bactéria ela vai necessitar que você dê antibiótico oral. Caso contrário, você já dá o endovenoso sabendo que ele está tendo uma infecção mais resistente. Isso aí é importantíssimo. Tá? Em hospital não se brinca, Jorge. Né? Em hospital não se brinca. Tem que se tratar com infecção como se fosse para valer. Né? Só isso? Mais alguma pergunta? Então, com relação às resistências, olha, eu trouxe para vocês aqui um trabalho de 2004 mostrando, então, olha, a resistência ao ácido fusídico, um trabalho no Archives Diseases of Child, trabalhos mostrando resistência à eritromicina. Eles compararam a mupirocina e a eritro no tratamento do impetigo, um trabalho de 90, para vocês verem no jornal do Journal Pediatrics. E já trabalhos de 2003 mostrando, então, o Journal Antimicrobiology Chemotherapy, falando sobre a prevalência e os mecanismos de baixo e alto nível de resistência à mupirocina em pacientes na Coreia, né, pacientes em um hospital coreano, que eram portadores de infecções estafilocócicas. Então, veja que não há remédio contra a resistência bacteriana, né? Você vê isso em todas as infecções, né? Você vê isso na tuberculose, você vê isso no HIV, né? Você vê isso em todos os agentes infecciosos. Chega uma hora que o bicho cria mecanismos de resistência, e um deles é esse. O perigo é bactéria hospitalar e desses presídios, etc. Aí já passou a primeira parte da aula, praticamente o impetigo foi a primeira parte, o primeiro terço. Aí nós vamos falar um pouquinho de dactilite bolhosa. A dactilite bolhosa, eu vou falar para vocês, eu vou seguir, afinal é isso aqui, ó. A dactilite bolhosa é isso aqui, é muito comum. Vejam que esta criança, ela tem uma vesicobolha de conteúdo purulento, circundada por eritema. E existe um edema desse dedinho, desse terceiro pododáctilo. Isto aqui é a dactilite bolhosa. Veja que onde está aqui a seta, tem uma secreção seropurulenta com um pouco de sangue. A este quadro infeccioso, que a gente tanto vê no dia a dia, a gente vê isso inclusive em dedos de adultos, né, esses dedos que apresentam então essas fissuras, são portas de entrada, em que a bactéria acaba adentrando. A dactilite bolhosa é uma infecção bolhosa superficial da pele, tá? Em geral pegando indivíduos de idade escolar, e pertencem normalmente aos Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. Pegam os dedinhos das mãos, os dedos dos pés, pode ter febre presente ou não, e concomitantemente ao quadro infeccioso, esse indivíduo pode ter nasofaringite e conjuntivite, faz parte do quadro clínico. Você vai dar o diagnóstico pelo GRAM e cultura positivos. Isso ninguém vai fazer no dia a dia, né, Jorge?
Primeiro que nós tratamos, né? E o diferencial aqui é